Em destaque no Panorama CBN, governo federal envia projeto antifacção ao Congresso. Governo do Rio divulga lista de 99 mortos. Nenhum deles tinha sido denunciado pelo Ministério Público. 7 membros do Comando Vermelho são mortos no Ceará. Mulher morre atingida por bala perdida na linha amarela, no Rio. Desemprego se mantém na menor taxa da série histórica. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e que foi destaque na programação da CBN ao longo dessa sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025. Três dias depois da operação contra o Comando Vermelho, o governo Lula enviou ao Congresso o projeto antifacção, que, entre outros pontos, prevê 30 anos de prisão para crimes cometidos por organizações criminosas. O governo decidiu antecipar o envio dessa proposta ao Congresso. Essa proposta cria, por exemplo, a modalidade de organização criminosa qualificada, com pena de 8 a 15 anos e que seria classificada como crime hediondo, o que significa que não vai poder ser perdoado por indulto ou anistia. É inafiançável. Pelo projeto, a pena atual de 3 a 8 anos de prisão para quem integra, promove ou financia uma organização criminosa passaria para 5 a 10 anos de prisão. E também prevê pena de 12 a 30 anos de prisão, uma das mais altas da lei brasileira, em caso de homicídio praticado a mando de uma organização criminosa qualificada. A ideia é usar a medida para reagir à ofensiva da oposição, que se mobilizou depois dessa operação no Rio de Janeiro. Um projeto da oposição, por exemplo, tenta tipificar os atos das facções criminosas como terroristas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ao lado do presidente Lula, fez um contraponto à operação que terminou com 121 mortos. É um combate enérgico às facções criminosas, mas é importante dizer que elas serão combatidas dentro do Estado Democrático de Direito, como é próprio de um governo republicano, um governo moderno, um governo que respeita os direitos e garantias fundamentais. Nessa semana, o presidente Lula já tinha sancionado o projeto de lei que aumenta a pena para quem atenta contra autoridades e investigações contra o crime organizado, projeto de autoria do senador Sérgio Moro. Numa rede social, o presidente Lula disse que as facções só serão derrotadas com o esforço conjunto de todas as esferas de poder e que diferenças políticas não podem ser pretexto para que deixemos de avançar. Ele também diz confiar no empenho dos parlamentares para a rápida tramitação e aprovação desse projeto e também da PEC da Segurança Pública. Nós vamos mostrar como é que se enfrenta as facções aqui nesse país, como é que se enfrenta o crime organizado, como é que se enfrenta aqueles que vivem da exploração do povo mais humilde desse país. Bom, a PEC da Segurança Pública só deve ter andamento mais para frente. O presidente da Câmara, Hugo Mota, em entrevista à Globo News, disse que a medida deve ser votada na comissão especial em dezembro. O governo tem se posicionado aí contra o movimento da direita depois daquela reunião entre governadores, em que houve o anúncio de um consórcio da paz. A Bianca Santos contou na edição da manhã do Panorama. E aí, nessa sexta, a ministra Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais, escreveu que os governadores foram contra a PEC da segurança e agora investem na divisão política e querem colocar o Brasil no radar do intervencionismo militar de Donald Trump na América Latina, numa referência aos ataques dos Estados Unidos contra embarcações no Caribe e no Pacífico. Recentemente, o senador Flávio Bolsonaro falou até em bombardear embarcações aqui na costa brasileira. O secretário nacional de Segurança Pública, que é vinculado ao Ministério da Justiça, Mário Sarrubo, também rebateu os governadores e afirmou que a PEC da Segurança Pública não muda a autonomia dos estados e municípios. Num encontro com autoridades municipais em São Paulo, Sarrubo citou uma mudança no texto para reforçar que a União não pretende invadir prerrogativas que são dos governos estaduais. E depois de todo esse diálogo, a PEC tem outros desenhos. E um artigo específico deixa claro que a PEC não muda uma vírgula nas autonomias dos estados e, claro, por que não, nas autonomias dos municípios, também no campo da segurança, não mexem em nada. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um apelo para que o governador do Rio, Cláudio Castro,
oriente o PL, o partido dele, e a bancada da direita no Congresso Nacional para que sejam votadas leis que ajudem a combater a lavagem de dinheiro, que, segundo o ministro, é o que alimenta o crime organizado no país. Haddad criticou fortemente o voto de quase metade dos deputados do PL contra a urgência do projeto que pune com mais rigidez o devedor contumaz, que é o sonegador que se vale de estratégias fraudulentas para evitar que a Receita Federal e as polícias cheguem até ele e às atividades ilícitas. Haddad falou com a repórter Karen Lemos, da CBN. Eu não consigo entender. Se a tua bandeira é segurança pública, você tem uma lei que foi aprovada quase por unanimidade no Senado Federal. Foram mais de 60 votos no Senado Federal. Por que nós tivemos 50 votos contra a urgência constitucional esta semana, tão simbólica, nesta semana? Justamente o partido do governador Cláudio Castro votando contra a urgência constitucional. Segundo o ministro, só com uma legislação mais rígida é possível atingir os patamares mais altos do crime organizado, que nem devem estar no Brasil. Para ele, os chefões do crime moram fora do país, em algum lugar de frente para a praia, e não em áreas de risco onde a polícia faz operações letais. E o governo do Rio de Janeiro divulgou uma lista com 99 nomes de pessoas que foram mortas pela polícia na última terça nos complexos da Penha e do Alemão. Ainda faltam 18 corpos para chegar aos 117, além dos 4 policiais que já tinham sido identificados e sepultados. Em conversa com a CBN, o secretário de Segurança Pública, Vitor Santos, disse que não há mais corpos a serem contabilizados. A lista toda, com esses 99 nomes, está no site da CBN. Entre os mortos está um adolescente de 14 anos, Michel Mendes Peçanha. E a nossa reportagem fez uma comparação com a denúncia do Ministério Público que fundamentou essa mega operação. Dos 69 denunciados, nenhum aparece nessa lista parcial com 99 nomes. De acordo com a Polícia Civil, desses mortos, 42 tinham mandados de prisão pendentes, portanto estavam foragidos, e 78 tinham histórico criminal grave, com envolvimento em crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubos e participação em organização criminosa. Além disso, 39 eram de outros estados. Para o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, isso confirma a transformação das favelas num centro nacional de decisões do Comando Vermelho. Os complexos da Penha e do Alemão, até aquela ocupação que houve em 2010, eram o QG do Comando Vermelho apenas aqui no estado do Rio de Janeiro. São desses complexos que partem todas as ordens, decisões e diretrizes da facção para praticamente em todos os estados do Brasil. Entre os mortos havia chefes do tráfico. Aqui são os apelidos, né? O vulgo PP, chefe do tráfico do Pará, inclusive possui uma reportagem junto com o Oruan. Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus. Gringo, também chefe do tráfico em Manaus. Mazola, chefe do tráfico em Feira de Santana, na Bahia. DG, chefe do tráfico na Bahia. FB, chefe do tráfico na Bahia. Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás. Rodinha, chefe do tráfico em Itaberaí, Goiânia, Goiás. E Russo, chefe do tráfico no Espírito Santo, em Vitória. E foram 113 presos, 33 de outros estados e 10 menores apreendidos. A operação tinha o objetivo de cumprir cerca de 100 mandados de prisão, mas a polícia não esclareceu quantos foram cumpridos e quantos desses homens foram presos em flagrante. O traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, que era o principal alvo, continua foragido. Ele é considerado o principal chefe do Comando Vermelho em liberdade. Segundo o secretário de Segurança Pública do Rio, ele usou soldados do tráfico para fazer uma barreira e escapar da operação. Tanto o Alemão quanto a Penha serviam como polos de abastecimento, distribuindo drogas e armas para outras comunidades controladas pelo grupo. Chegam em torno de 10 toneladas de drogas por mês nessas comunidades que depois são redistribuídas para esses outros complexos de favelas. E são negociados, nesses complexos, cerca de 50 a 70 fuzis por mês, que também chegam diretamente nesse complexo e depois são redistribuídos para essas outras comunidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Essas outras comunidades são ao menos 24, entre elas o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, a Rocinha, o Complexo da Maré,
o Jacarezinho e o Complexo do Lins. E a polícia diz que os 91 fuzis apreendidos na operação estão avaliados em cerca de 5 milhões de reais. Ao todo, 118 armas confiscadas, tem 26 pistolas, um revólver e 14 explosivos. E a perícia vai tentar identificar os fornecedores e rotas de chegada do arsenal. A apuração indica conexões com donos de lojas de material bélico e clubes de tiro. Um dos nomes que aparecem como fornecedor do Comando Vermelho é César Sinigalha Álvares, atirador certificado pelo Exército e então presidente do clube de tiro de Apucarana, no Paraná. Ele se tornou um dos principais armeiros da facção. A polícia estuda agora a possibilidade de entrar na justiça para garantir a destinação de algumas dessas armas para reforço das forças de segurança do Rio. E 10 policiais militares que foram feridos na operação continuavam internados nessa sexta, 2 deles em estado grave. Os nomes e as patentes não foram divulgados. A Folha publicou que o delegado Bernardo Leal Anne Dias teve uma das pernas amputadas. Na tarde dessa sexta, um tiroteio interditou a linha amarela, que é uma das principais vias expressas do Rio. Uma passageira de carro por aplicativo, Bárbara Elisa Iabeta Borges, de 28 anos, foi atingida na cabeça, foi levada para o hospital, mas morreu. Um homem também foi baleado. Segundo a PM, foi uma troca de tiros entre criminosos próximo ao Complexo da Maré. E nessa sexta, 7 membros do Comando Vermelho foram mortos num confronto com a PM no Ceará. O conflito foi na cidade de Canindé, a 120 quilômetros de Fortaleza, por volta das 3 da manhã, numa área dominada pela facção rival, 3º Comando Puro. Os criminosos do Comando Vermelho foram até a região para tentar dominar o bairro, mas se depararam com policiais, que tinham recebido já informações da inteligência. Os bandidos atiraram, até arremessaram granadas contra os policiais, que revidaram. Tinha cerca de 15 criminosos no local, uma parte conseguiu fugir pela mata, segundo o jornal O Povo. Os 7 mortos são todos homens com idades entre 15 e 22 anos, e 3 tinham passagem por organização criminosa. A polícia apreendeu 8 armas de fogo, entre elas um fuzil, mais de 150 munições e drogas. Depois da operação, o governador Eumano de Freitas, do PT, fez uma postagem parabenizando a ação da polícia. Escreveu: nenhum policial morto, nenhum inocente alvejado, a população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, parabenizou os policiais do Ceará e o governador pelo que ele chamou de coragem e determinação no enfrentamento ao crime organizado. Ele acrescentou que o episódio mostra que essa é uma guerra que não tem fronteiras e exige união entre os estados. E a Polícia Federal deflagrou a 8ª fase da Operação Overclean, que apura desvios de emendas parlamentares e fraudes licitatórias. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Brasília, São Paulo, Palmas e Gurupi, no Tocantins. Entre os alvos está o secretário nacional do partido Podemos, Luiz França. O partido escreveu que não tem relação com a operação e que a ação diz respeito à atuação dele como advogado com a sua consultoria jurídica. No Tocantins, um dos alvos foi o ex-secretário de Parcerias e Investimentos do Estado, Claudinei Quaressemin. Outro alvo foi o empresário José Marcos de Moura, conhecido como Rei do Lixo, por causa dos contratos firmados na área de limpeza na Bahia. Ele chegou a ser preso esse ano, mas foi solto. A Overclean começou para apurar desvios de emendas destinadas ao DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. A PF estima que a organização investigada tenha movimentado cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais por meio de contratos fraudulentos e obras superfaturadas. Na economia, o desemprego no Brasil se manteve pela terceira vez na menor taxa histórica da série, que começou em 2012. O índice ficou em 5,6% no terceiro trimestre. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o total de desocupados caiu 11,8%. A população ocupada permaneceu estável em 102 milhões e 400 mil pessoas, nível recorde, isso na comparação com o outro trimestre. Os trabalhadores com carteira assinada chegaram a 39 milhões e 200 mil, maior número da série, alta de 2,7% em 12 meses. O total de empregados sem carteira caiu 4% no ano e o de profissionais que trabalham por conta própria subiu 4%. A taxa de informalidade ficou em 37,8%,
1 ponto percentual abaixo do registrado no ano passado. E o rendimento médio ficou em R$ 3.507, 4% maior do que no ano passado. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo bateu recorde pelo 5º dia seguido, fechando acima dos 149 mil pontos pela primeira vez. Contribuiu a alta das ações da Vale, que reportou resultado acima do esperado e também anunciou dividendos extraordinários. O Ibovespa fechou então o dia em alta de 0,51% aos 149.540 pontos. Em outubro, a bolsa subiu 2,26%. O dólar comercial fechou perto da estabilidade, cotado a R$ 5,37. Na semana, o dólar teve queda de 0,23%. O euro vale R$ 6,20, com queda de 0,34%. E a organização da COP30, a Conferência do Clima da ONU, que vai acontecer em Belém, revelou que representantes de 143 países confirmaram presença. Há 10 dias do evento, 149 garantiram acomodações e 37 ainda negociam hospedagem. 11 ainda não informaram. A cúpula de líderes, que acontece já na semana que vem, deve reunir 57 chefes de Estado e de governo. Segundo o presidente da COP, embaixador André Correia do Lago, ainda há expectativa de presença de representantes dos Estados Unidos e da Argentina, mesmo sem os presidentes. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que a cúpula do clima de Belém é uma oportunidade para que os chefes de Estado apresentem metas claras de redução do uso de combustíveis fósseis. Segundo Marina, a ideia é alcançar o fim do uso desses insumos. Que é podermos suprir o planeta cada vez mais com energia renovável e podermos fazer um descomissionamento justo e planejado, gradativo, para longe, como é a linguagem da COP28, para longe de combustível fóssil. Eu digo que é para o fim mesmo do uso de combustível fóssil e para o fim do desmatamento. Marina Silva criticou 2 trechos aprovados na quinta-feira na medida provisória do setor elétrico. Um deles prevê a contratação de usinas movidas a carvão e o segundo abre a possibilidade de licenciamento automático para usinas hidrelétricas. Marina disse que a pasta do meio ambiente foi surpreendida com os dispositivos aprovados numa votação simbólica na Câmara e no Senado. No noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não planeja um ataque militar à Venezuela, numa resposta a jornalistas. Nas últimas semanas, o norte-americano chegou a dizer que as Forças Armadas fariam ataques a narcotraficantes dentro do território venezuelano. A fala também contrasta com uma reportagem publicada pelo jornal The Wall Street Journal na quinta-feira, que afirmou que Washington está estudando a possibilidade de bombardear bases militares venezuelanas. Recentemente, Trump enviou o maior porta-aviões do mundo para o Caribe. O furacão Melissa perdeu força e se distanciou rapidamente das Bermudas depois de ter deixado pelo menos 50 mortos pelo Caribe. Ele deve chegar aos Estados Unidos e ao Canadá no fim dessa sexta-feira como um ciclone extratropical, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. O Melissa se tornou a tempestade mais potente a tocar o solo em quase um século, quando atingiu a Jamaica com ventos de 300 km por hora na última terça-feira. Antes da Rádio Sucupira, de todas as sextas, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Tem mensagem na caixinha de comentários do Spotify. A operação no Rio de Janeiro continua mobilizando os ouvintes. A Clara escreveu: normalizar a chacina no Rio, porque as vítimas eram criminosas, é aceitar a erosão do Estado de Direito. O Brasil não prevê pena de morte, e execuções sumárias não são política de segurança pública, mas sim um enorme fracasso institucional. A juventude pobre, empurrada à criminalidade por desigualdades estruturais, é um sintoma de problemas muito maiores. O Lázaro Brito acrescenta: acredito que este momento pós-operação deve ser aproveitado para fortalecer e restabelecer a presença do Estado, não apenas da polícia, nesses locais, e não utilizar os discursos político-ideológicos
para fortalecer as facções e enfraquecer o Estado. Obrigado a todos vocês que participaram sobre esse assunto tão delicado. Sobre o desmatamento na Amazônia, que registrou a menor taxa em 11 anos, o Felipe Lameu comentou: impressionante como a Marina Silva sempre consegue melhorar os números do desmatamento. Também, mensagem no Instagram, o Diogo Dias comemorou a classificação do Palmeiras na Libertadores, que conseguiu reverter a derrota de 3-0 no jogo de ida para a LDU e fez 4-0 na quinta-feira. Ele escreveu: a Barra Funda ficou pequena para a nossa torcida. Obrigado, Diogo Dias, Barra Funda, bairro da Zona Oeste aqui de São Paulo. E nessa semana, a CPI do INSS deu sequência aos trabalhos, ouvindo o ex-diretor do INSS, Alexandre Guimarães, que, segundo a Polícia Federal, recebeu mais de R$2 milhões do careca do INSS por meio da empresa Vênus Consultoria. Isso é tema para a Rádio Sucupira. O senhor está convidado a comparecer perante a Comissão Especial de Inquérito. Estou aqui para realizar esclarecimento de forma muito transparente da minha atuação como diretor de INSS e como cotista da empresa Vênus Consultoria. Sinceramente, eu acho muito difícil a gente encontrar a verdade no meio dessas coisas. Vai ver que foi a oposição que fez tudo isso para jogar a culpa por cima da prefeitura. O senhor acha, é? Ora, seu, eles são capazes de tudo. Pra frente, Sucupira! Primeira pergunta que eu faço ao senhor, por etapa. Por que o senhor criou a Vênus com um operador financeiro de uma estrutura criminosa? Eu não sei, eu não me lembro. Como o senhor viu, ele disse que não sabe de nada, não se lembra de nada. Por que não deixa o infeliz em paz? O senhor está transacionando com o chefe de uma organização criminosa. Depois o senhor recebeu por volta de 2,5 milhões do sistema aí desse conglomerado de empresas que saquearam os aposentados e os pensionistas. E o senhor está dizendo que o senhor fez tutorial, pelo que eu entendi, de educação financeira. Formação de conteúdo. Sim, senhor. Financeiro e segurança. É um professor de maus costumes. É um mestre do crime e do traicionismo. Esses mais de 2 milhões recebidos pelo senhor do chefe da organização criminosa de descontos roubados de aposentado e pensionista, em algum momento diz respeito à vantagem devida? Nenhuma. Eu não recebi do senhor Antônio, recebi da empresa que eu prestava serviço. Isto mostra, senhores, a que ponto chegou a corrupção. Um mar de lama que afoga a administração municipal. Protesto contra os termos usados por Vossa Excelência. Vossa Excelência naturalmente vestiu a carapuça. A carapuça cabe melhor na cabeça da mãe de Vossa Excelência. Repita! Repita, senhor! Pelo menos hoje não está sendo covarde, se mantém aí. Parabéns. O senhor me chamou do quê? Covarde. Covarde é Vossa Excelência que tá aqui defendendo o ladrão. Calma, minha gente, calma! Silêncio, olha o decoro parlamentar. O senhor percebeu, presidente, o que acontece hoje em dia? O Zé Chuvisco, que gritava e ficava até o final, agora fala e vai embora. O doutor Coronel Prefeito, o sangue já tá começando a molhar o meu miolo. Tá, calma, capitão. E eu vou contar até 10. Excelência, deputado Zé Trovão. Prefiro ser chamado de Zé Chuvisco do que ter meu nome em lista de empreiteiras como Odebrecht. A minha deceptude pela raça humana é cada vez maior. Como diria Rui Barbosa, quanto mais eu conheço os homens, mais admiro as onças. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico.
A próxima edição do Panorama chega às 7 da manhã de segunda-feira com Bianca Santos. E eu volto na sequência. Um bom fim de semana para você. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.